Olá, minha amiga, meu amigo, sejam bem-vindos ao canal para darmos continuidade ao estudo de O Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, que trata das manifestações espíritas, no capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas, e o tema que estamos estudando é fenômeno de transporte, dissertação de um espírito sobre os transportes. O item que estamos estudando é o 99 e a pergunta de hoje é a de número 17. Entre os objetos que os espíritos costumam trazer, não haverá alguns que eles próprios possam fabricar? Isto é, produzidos espontaneamente pelas modificações que os espíritos possam operar no fluido ou no elemento universal? Por mim, não, que não tenho permissão para isso. Só um espírito elevado o pode fazer. O espírito Miramês nos diz que entre os objetos que os espíritos transportam, pode acontecer que alguns deles sejam formados pela sua própria mente. Deus não criou todas as coisas pela sua soberana vontade? E o espírito é a sua semelhança? O poder mental ainda é desconhecido, mesmo na área dos estudiosos deste assunto eminente. A doutrina espírita ainda tem muita coisa para revelar. Só espera que a humanidade amadureça para receber os valores da vida. Quando plantas uma semente, como seja a do trigo, ela requer algum tempo para germinar, crescer e dar sementes multiplicadas. Depois vem a colheita, o preparo do trigo, onde, nas mãos dos homens, tornar-se-á massa com certo preparo, com mais tempo para a fermentação e será levado ao forno para daí surgir o pão. Porém, quando se trata de espírito que conhece a ciência da vida, aquele tempo diminui e o pão pode surgir em segundos, já no ponto de alimentar, como foi, no caso de Jesus, a multiplicação dos pães e peixes. Não é preciso argumentação para crer nesta verdade. O próprio tempo nos mostra esses fenômenos por toda parte e em todas as épocas, como um processo mediúnico altamente elevado. Não há milagres, é a mesma lei que age em toda a parte da vida. Enquanto a natureza gasta, por vezes, muitos meses para que possa surgir o pão, a inteligência e a elevação espiritual diminuem esse tempo, apresentando o mesmo fruto. O homem primitivo, o mais elevado dentre eles, gastaria quanto tempo para fazer uma choça mal feita e que o homem civilizado, com os recursos que possui, em apenas quantas horas tem a casa pronta? Podes notar tal evidência em tudo. Há 2000 anos, se alguém falasse que percorria uma distância de 1000 quilômetros em poucos minutos, como fazem os astronautas, quem iria acreditar? Qual o tempo a pé se gastaria? O progresso diminui o tempo pela elevação da alma em conhecer mais um pouco a verdade. Falando ainda sobre o assunto de transporte, podemos dizer que a vida existe em muitas dimensões. Se sempre falamos que Deus está em toda parte, como crer nessa verdade? Pois hoje, pelo avanço das filosofias espiritualistas, já se pode explicar esse fenômeno, passando a ser aceito. Como pode um médium entrar e sair de um aposento fechado? Isso acontece e já aconteceu em muitos países. Em sessões espíritas já foram comprovados esses fenômenos e outros mais. E os objetos transportados, como entram com as portas trancadas e seladas? Os espíritos que comandam as sessões conhecem a ciência da matéria. Como transformá-la, como torná-la invisível e fazê-la novamente visível, para eles não tem segredo, assim como outros fenômenos maiores que ainda não ocorreram na Terra devido à falta de preparo da humanidade, principalmente preparo moral. Se soltassem as correntes da mente para certo desenvolvimento,
O que fariam e como usariam os homens esses poderes latentes dentro da vida? Tudo que tocas com as mãos, tudo o que a vista pode registrar, antes estava invisível e se formou pela vontade de todo soberano. Os elementos obedeceram à ordem daquele que é a vida em tudo. A ameba pode passar nos poros do corpo humano, qual passas por uma porta sem nenhuma dificuldade. A mente espiritual pode colocar a matéria em alta vibração e penetrar no que antes era impenetrável. A passagem de objetos em lugares fechados não tem somente uma explicação. Existem muitos meios para que isso se realize, como tem se realizado com frequência. O fluido universal é a base de tudo, e as suas modificações podem ser feitas por processos que desconheces e que a natureza faz gastando muito tempo. O espírito as faz com maior velocidade, e quanto mais elevado, menos tempo gasta. É como as viagens siderais dos espíritos. Existem uns que não podem voltar sozinhos, outros são mais vagarosos, e outros têm a velocidade vertiginosa, a ponto de desaparecer, para eles, o próprio tempo. Quando anotamos trechos do Evangelho, deixamos para o leitor o trabalho de pensar sobre o mesmo. Em Mateus, capítulo 14, versículo 20, temos: Todos comeram e se fartaram, e os pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, e desta multiplicação comeram mais de 5.000 pessoas, e ainda sobraram pães e peixes. A sua mediunidade era transcendental. Todos os elementos do universo lhe obedeciam, na harmoniosa vibração do amor universal. E não foi somente esse fenômeno que ele produziu como médium de Deus. Quem conhece o Evangelho sabe disso. A doutrina espírita, na sua consolidação de mostrar Jesus novamente entre os homens, mostra que os homens podem fazer o mesmo pelas bênçãos do tempo, na regência da sua vontade, sabendo e amando a Deus em tudo.